De volta também pela Rádio Jovem Pan com Canelada, 2 São Paulo, 2 Alianza Lima, Mauro Betting, Piperno, Bruno Prado. Queria a opinião de vocês sobre o Calleri. Eu comentava com o Bruno Prado no pré-jogo, tem torcedor do São Paulo que defende, ele tem muita identificação com o torcedor do São Paulo e aquele torcedor que gosta do Calleri fala assim, pô, é o cara que briga, que luta, se a fase não tá boa, pelo menos consegue criar uma chance para o São Paulo, abre espaço para os atletas que vêm de trás, faz o pivô como poucos. E tem o torcedor do São Paulo que não quer mais o Calleri como titular. Tira o Calleri do time que a fase está muito ruim. Hoje eu não gostei do jogo do Calleri, hein? Não gostei do jogo do Calleri. Ele e o Luciano ali no primeiro tempo, até os gols do São Paulo saírem com o Ferreirinha, achei que eles não aproveitaram a oportunidade. Teve até uma bola que tem um cruzamento para a área que passa pelo Calleri, ele fica parado, ele não finaliza, ele não esboça nenhuma reação. Queria saber a opinião de vocês sobre o momento que o Calleri vive dentro do São Paulo Futebol Clube. Com certeza o pior momento dele com a camisa do São Paulo. Aí que tá, Pedrinho. Eu acho assim, para mim, o Calleri ele tá naquela categoria do jogador útil. Ele já prestou ótimo serviço ao São Paulo, ele é um jogador útil, um jogador bom, né? Então, ele vai lá, briga, ele faz o pivô, é um cara valente, um cara forte na área, de imposição física e tal. Mas assim, eu achava engraçado quando se falava no começo do ano de quarteto fantástico. Eu falava, pô, mas pera lá, o Calleri tá nesse quarteto. Ele não é um jogador para ter esse tipo de status, né? Ele é um jogador bom. E aí, e não mais que isso. E eu até brinquei um dia fazendo uma comparação entre o Calleri e o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, indiscutivelmente, ele tem com o torcedor do Palmeiras muito menos status do que o Calleri tem com o de São Paulo. Só que, por exemplo, na temporada passada, o Flaco Lopes fez 22 gols, o Calleri fez 14. E mesmo assim o Flaco era massacrado. Aí é um cara que tem, obviamente, tá com a autoconfiança abalada. A bola queima, às vezes, no pé dele. Aí ele chuta, o goleiro faz uma defesa espetacular, a bola pega na trave. Ontem ele fez o gol. Ontem ele fez o gol. O gol estava impedido. Um pouquinho ele estava impedido e não ele, enfim, o companheiro que passe. Aí aquele lance em que ele dá um lindo corte no zagueiro, fala, pô, agora ele vai fazer um golaço. Chuta em cima do goleiro. Aí quando o Botafogo perde o gol, o lance lá no finalzinho do jogo, o torcedor fica furioso da vida. E o Calleri, ele tá parecendo que tá nessa fase também. Quer dizer, assim, a autoconfiança tá abalada, como foi algum tempo atrás a do Yuri Alberto. Quanta gente boa aí, tal, não contestava o Yuri, porque custou muito caro, porque o cara é caneludo, porque não sei o quê. Bom, hoje me parece que ele é um jogador fundamental pro Corinthians. Então, esse tipo de jogador, ele não pode ser avaliado por conta de um recorte muito curto. Por quê? Porque a autoconfiança vai balizar muito daquilo que ele pode, de fato, oferecer. Eu, repito, acho que ele é um jogador útil, um jogador bom. Não é fundamento, não é imprescindível, mas também hoje, no elenco de São Paulo, eu acho que não tem alternativa melhor. Então, muita calma nessa hora, torcedor. Acertou a trave, já nos acréscimos do segundo tempo, o Calleri, uma pancada, mas assim, a fase não é boa, hein? E quando a fase é ruim, a bola não entra. Piperno citou aqui o Flaco Lopes, o jogo de ontem, impressionante, teve 2 chances ali cara a cara, tem uma bola que ele só empurra pro gol, e aí o assistente levanta o instrumento, né? Quando a fase não tá legal, e essa fase do Calleri já não tá boa há algum tempo, porque até o jogo contra o Mirassol, no dia 5 de fevereiro, que o São Paulo goleou o Mirassol, o Piperno não lembra, né? Vai lembrar desse jogo, certamente. Claro. 4-1 pro São Paulo contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Dia 5 de fevereiro esse jogo. Até esse jogo, o Calleri tinha um jejum de 133 dias sem marcar. Ele ficou de setembro a esse jogo contra o Mirassol. Se outro centroavante de um grande clube com uma história muito bacana que o Calleri fez no São Paulo, ficasse sem fazer gol, aldeões com tochas estariam no CCT, no Morumbi, gateando fogo, e a gente mesmo da empresa fala, cara, é verdade, é tanto tempo, né? Os números atualizados do Calleri agora são de 17 jogos em 2025, 3 gols apenas e 4 assistências. Eu acho legal, até pela característica que ele tem saído bastante da área, cai mais para a esquerda, dá algumas alternativas, faz bem o pivô. Isso é legal, a assistência. Velho, mas assim, 3 gols
E aí, então, são 7 gols, participações diretas em gols em 17 jogos. Não é número de artilheiro, não é número de ídolo que ele é, e merecidamente ele conquista essa condição desde que ele chega ao São Paulo, passa um semestre muito bom em 16, que, aliás, é um dos semestres mais loucos da história do São Paulo, porque o São Paulo era do Balsa, né? Time, um começo de temporada horripilante, fez jogos horrorosos, perdeu para o Strongest no Pacaembu, assim, partidas assim deploráveis do São Paulo, assim, negócio dos piores jogos que eu vi do São Paulo em Libertadores, e acaba semifinalista da competição, perde só para o Atlético Nacional, que viria a ser o campeão. Levou 4 do Audax no Paulista, foi eliminado tomando 4-1. Verdade, esse negócio, um horror, assim, era um negócio muito estranho, e semifinalista de Libertadores, nenhuma equipe é qualquer, ainda mais uma história gloriosa que eu botei o São Paulo. Aí deu certo, o Calheri estava nesse bolo aí. God of Zaga no God gol, of La Paz. Michael, Wesley, também o Deus da Raça, um jogo lá contra o Strongest, foi a melhor partida do Wesley no São Paulo, ou seja, ele suou. Ele suou, exato. Ele suou naquele jogo, foi na altitude, né? Uns 3.800 de La Paz, mas enfim. Mas assim, o Calheri teria que ser um pouco, não vou dizer que tenha que ser criticado, mas mais discutido, até porque o André, toda vez que entra bem, o Rian Francisco tem muito potencial, né? O próprio Lucas entrou hoje, um moleque teve uma jogada muito bonita, que ele bateu de canhota e tal, moleque de 18 anos, né? Embora do outro lado também, os desfalques do Aliança Lima, dever dizer, entrou no segundo tempo também um pouquinho, mais um empate, um pouquinho depois, um menino também de 18 anos, estreando em Libertadores pela Aliança Lima, e é só a Aliança Lima desfalcado, ok. Então assim, é um time que se virou, o Aliança Lima. Agora o São Paulo, em relação ao Calheri, dá para discutir bastante, sim. E do lado do Aliança Lima, né, 2 quarentões, Hernan Barcos, Paulo Guerreiro... E cara, o Barcos é impressionante. E o Barcos é impressionante. Tá melhor que muito centroavante por aí aqui da América do Sul, hein? Muito boa. E ele tá com 41. Fez agora 41, né? 41, Hernan Barcos. Ele sabe jogar. É bom jogar. E ele tentou encobrir o Rafael hoje. A bola bate no travessão. Na jogada. Então, o jogo teve lances muito bacanas. Além dos gols que você já destacou, Pedro, teve lances muito... Os melhores momentos desse São Paulo 2 Aliança 2 são bem legais, viu? Muito legais. E os gols, golaços, né? Sim. Foram 4 golaços aí. Em São Paulo e Alianza Lima. Bruno Prado, já passou da hora do Rian Francisco, que hoje deve ser a terceira opção dentro dos centroavantes que o Zubeldia tem ali no elenco, porque tem Calheri e Luciano na frente, e o Rian Francisco é a terceira opção hoje. Tem o André Silva. Tem o André Silva também. Perdão, então é a quarta opção. A concorrência é muito forte. É que o Luciano muitas vezes recua para jogar até mais centralizado, como se fosse o armador do time. O Rian Francisco já está na hora de passar a ser, sei lá, de quarta opção para segunda opção. Já passou da hora. Porque o Calheri realmente... E a fase ruim do Calheri não vem de hoje, como a gente falou aqui, né? Tinha aquele jejum que perdurava desde setembro, aí marca contra o Mirassol, acaba o jejum, e os números, como o Mauro Betting acabou passando aqui no programa, não são bons. Um centroavante, um goleador. Ele tá mal mesmo. O Calheri não tá bem desde o ano passado, ele está num momento ruim. É um jogador que é muito útil ao São Paulo, não acho que é um cara para você descartar, é um jogador que... É super identificado com o clube e vai melhorar aqui. O que eu falei há pouco do Ferreirinha, cabe também para o Calheri em outro nível. O Calheri já entregou muito mais que o Ferreirinha e é um jogador melhor na média, cada um dentro da sua característica e da sua posição, mas também é um jogador que vai oscilar. Ele é um jogador que está dentro do nosso mercado, que são bons jogadores, mas que tem altos e baixos, né? O Calheri, quando foi para fora, ele jogou em times pequenos da Espanha, não conseguiu firmar, voltou. Então ele vai ter altos e baixos, ele vai ter oscilações. O Calheri é um jogador que pode eventualmente ficar no banco em algum momento, isso não tem nenhum problema, isso pode acontecer com qualquer jogador, em qualquer time, mas não é um cara para ser descartado. É um cara que o São Paulo ainda pode utilizá-lo, ele pode ajudar bastante o São Paulo. O Rian Francisco, aí acho que o Zubeldia falha no Campeonato Paulista em não dar tantas oportunidades a ele e aos garotos. Também tem um ponto, acho que sempre tem 2 lados, porque normalmente torcida, imprensa, todo mundo fala, o Campeonato Paulista é o menos importante, o Campeonato Paulista é para você testar jogadores, é para você testar alternativas, mas quando você perde no Campeonato Paulista, a pressão é a mesma de quando você perde no Brasileiro. Então, o Paulista pode testar. Você pode testar, você pode tropeçar, tudo bem. Esse é o campeonato que vale menos, então você pode botar molecada, pode testar uma nova maneira de jogar, que se perder, tudo bem. Mas não é isso na prática, né? Quando você
empata no Paulista, já vem, mas não pode, como que pode empatar com o Velo Clube, com a Inter de Limeira, com o Noroeste, com não sei mais quem. Então ele acabou não usando o Paulista para isso, acho que ele não se sentia seguro, ele não se sentia totalmente respaldado no cargo, mas tem hora que você tem que tomar a decisão e pronto. Eu acho que o Paulista era também preservar um pouco mais seus jogadores. Acho que ali uma semana muito emblemática disso foi aquela semana em Brasília que o São Paulo faz 2 jogos, segunda-feira com a Inter de Limeira e na quinta com o Velo Clube. Tinha jogado sábado em Bragança e ele jogou domingo seguinte com o Palmeiras. Então fez 4 jogos em uma semana praticamente e o Zubeldia meteu o time titular na segunda com a Inter de Limeira e time titular quinta com o Velo Clube. Ali acho que foi bem emblemático que ele estava inseguro, era um momento ruim do time, não venceu nenhum desses jogos. E ali ele quis tentar colocar uma força máxima para ter resultados e se manter na equipe, se manter no cargo. Agora vai ser mais difícil. O Rian está atrás de outros jogadores, mas acho que ele vai ter que... Eu acho que ele merece ter mais oportunidades. O Ferreira, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, eles têm jogado. E vão jogar, porque o elenco realmente é pequeno. Então não tem muito jeito. Eles têm jogado. Hoje o Ferreira foi titular. O Alves entrou de novo no jogo, tem entrado em quase todas. Esses dois vão jogar. O Rian... ele joga um pouco menos porque tem mais gente na posição dele, mas eu acho que tem sim que receber mais oportunidades. Quando ele entrou, ele foi bem. O André Silva, pelo que vem apresentando o Calleri, eu acho que hoje teria que ser a primeira opção no comando do ataque do São Paulo. E tem essa crítica do torcedor, eu citei aqui o Rian Francisco, perguntei para o Bruno, tem essa crítica do torcedor do São Paulo que reclama que o Zubeldia não trabalha muito bem, essa questão aí das categorias de base, o São Paulo que faz um alto investimento em Cotia e cobra a presença desses jogadores. Hoje o Lucas Ferreira foi muito bem na partida, o Lucas Ferreira, tem o Rian Francisco, tem outros jogadores, São Paulo que precisa de atletas para compor elenco, o mercado, não sei se... o São Paulo pode achar esses jogadores, já tem em Cotia, talvez jogadores com maior qualidade do que se você for gastar aí não sei quantos milhões de euros em atletas que vêm de fora. Então tem muita cobrança para cima do Zubeldia para utilizar as categorias de base. 2 São Paulo, 2 Alianza Lima, Fábio Piperno, empate no estádio do Morumbi e tem torcedor do São Paulo que já está assim, por aqui com o Zubeldia, Piperno. É para tudo isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Pedrinho, Mauro, Bruno, um abraço à nossa audiência. Claro que não, né? Torcedor chato tem vestindo qualquer camisa em qualquer lugar do mundo. O Mauro falou uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol e que às vezes a gente ignora, né? Que é a questão do técnico, né? Se acertou, errou e tal. Porque muitas vezes, a gente que trabalha com futebol e o torcedor que está na arquibancada deixa de lado e finge que não considera, que não leva em conta os limites do trabalho do técnico. Às vezes o técnico faz tudo certo, mexe corretamente no time, aí por alguma falha individual, por algum detalhe do jogo, o time deixa uma vitória escapar, um resultado favorável escapar. Futebol sempre foi assim. Eu não acho que o Zubeldia seja a encarnação, por exemplo, de, o Rinos Mitchell. Aliás, acho que ele nem é Menotti e também não é Bilhardo, embora nem se pareça nem um pouco com os dois, para usar 2 referenciais entre os técnicos argentinos. A Argentina, que por sinal é uma grande exportadora de técnicos de futebol, vídeo que acontece na Copa América e mesmo nessa Copa Libertadores. Mas assim, então o time fez 2-0 porque o técnico trabalhou bem, ele armou bem o time e tal, e aí toma 2 gols depois. Talvez ele tivesse tido alguma participação nisso, para quem está em campo, muito mais. Há limites para o trabalho do técnico. Então, vejam, pegando, por exemplo, um dos arquirrivais de São Paulo, o Palmeiras. E ontem a gente falava da questão das vaias ao Richard Rios. Então, o Estevão pega uma bola, ele erra, ele faz uma opção errada, ele não faz o passe, aí ele perde a bola, aí o Richard Rios divide com outro jogador, a quem considere que ele foi displicente, porque ele tentou algo diferente, aí esse jogador pega a bola, corre com ela, faz um passe em profundidade, aí o outro que recebe, ele enfrenta a defesa inteira que está bem posicionada, mas o zagueiro talvez tenha dado o bote errado e o goleiro caiu tarde.
Resultado, a culpa é do técnico, que é burro, que não amou direito, e também do cara que foi displicente lá no princípio da jogada. Será que esse tipo de juízo de valor que a gente faz é de fato justo? Quer dizer, como é que a gente vai se preparar para lidar com as imprevisibilidades do futebol? Aí ontem, por exemplo, o Palmeiras, em muitos momentos do jogo, ele foi vaiado. Aí você vai pegar hoje, dos 7 times brasileiros que estão jogando um negócio chamado Copa Libertadores da América, o Palmeiras é o único que tem 100%. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu não condeno o técnico de São Paulo, o Alianza Lima. Não é nessa Libertadores especificamente um saco de pancada que ele tradicionalmente é. Fez alguns investimentos melhores e tal, tem um time razoável, é óbvio que não vai ser candidato, né, a chegar no final e tal, mas assim, também não vai ser mais um saco de pancada que ele sempre foi. Não é uma coisa desonrosa hoje o São Paulo, que venceu fora, empatar um jogo em casa e seguir com 4 pontos, com totais chances de avançar até com tranquilidade. E o relato do nosso Giovanni Chacon, direto do estádio do Morumbi, Zubeldia vaiado pelas arquibancadas do estádio do Morumbi. Na descida aos vestiários, a cobrança aumenta para cima do técnico argentino. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. 2 São Paulo, 2 Alianza Lima. Bruno. Boa noite, Pedro, boa noite, Mauro, Piperno. O São Paulo tinha o resultado na mão, né, e acabou entregando uma vitória que estava, parecia garantida para o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo faz um bom primeiro tempo. Até tinha uma dúvida em relação ao jogo, era que o São Paulo nas últimas partidas, incluindo já a reta final do Campeonato Paulista, era um time que tomava poucos gols, mas também sofria muito para criar. Hoje fez 2 e tomou 2, hoje saiu um pouco do padrão. E no primeiro tempo, nessa questão de criação contra um adversário que obviamente viria para se defender mais, a posse de bola seria do São Paulo, a iniciativa seria do São Paulo, o time encontrou soluções. Aí até dentro do que o Piperno falou, aí também tem um mérito do treinador. Ele tem uma participação nisso e os jogadores executaram muito bem. O São Paulo sempre procurando jogar pelos lados. E o lado esquerdo funcionando bem com o Ferreirinha e com o Enzo Dias. O São Paulo faz os 2 gols por ali, o primeiro gol, uma bela jogada do Ferreirinha, que é um cara que erra muito, acerta muito, que é uma coisa que eu falo bastante aqui sobre a média, né, dos jogadores dos times grandes do Brasil, que não são jogadores ruins, né, mas às vezes as pessoas esperam algo que os caras não podem entregar. Um jogador como o Ferreirinha é habilidoso, tem drible, mas erra muito, erra a tomada de decisão. Hoje foi um dia bom dele. O que não quer dizer que domingo contra o Cruzeiro vai ser outro dia bom, porque ele oscila. Como outros jogadores que atuam aqui no Brasil em times grandes oscilam, que é natural. Os jogadores que estão no nosso mercado... Então, Michael, Ferreirinha ou Facundo Torres? Eles são parecidos. Isso aí. Aí vai ter momentos, né? Vai ter um momento que o Ferreirinha vai estar bem. Hoje foi um grande jogo dele. Aí vai ter o Michael, vai ter um momento, como já teve no Flamengo, alguns momentos bons. E o Facundo ontem fez um bom jogo. Mas nenhum deles, vamos colocar o Ferreirinha e o Facundo, que jogaram bem nesse meio de semana. Eles podem jogar muito mal no fim de semana. E aí não é porque é só a possibilidade, porque quando você tem um jogo pode acontecer um monte de coisa. É porque eles são jogadores bons e normais. O bom / normais. Eles não são ruins, são jogadores para jogarem na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso estão aqui. O Ferreirinha já está há bastante tempo na Série A, desde o Grêmio. Jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou em 2 times grandes do Brasil. Se ele está há alguns anos jogando Série A e Libertadores em 2 times grandes do Brasil, é porque ele tem nível para jogar aí. Só que aí, qual é esse nível? De um bom jogador, mas que oscila, que erra, que acerta, que tem um momento bom, tem um momento ruim, tem os seus altos e baixos, né? Um jogador, se eles fossem mais regulares, o Ferreirinha é muito habilidoso, se ele fosse mais regular, ele poderia dar um salto, jogar lá fora, na Europa, e não porque nada de complexo de vira-lata, simplesmente porque pagam mais. O profissional, ele vai onde pagam mais. Então, a gente tem que entender, às vezes, essa oscilação. Hoje o Ferreirinha fez um grande jogo. Fez um golaço, foi o melhor jogador do São Paulo, participou. O primeiro gol foi uma jogada individual dele, no segundo gol ele entra na área e cabeceia. Uma jogada que sai também daquele lado esquerdo, que funcionou bem. Aí foi com o Enzo e com o Marcos Antônio. A dupla Alisson e Marcos Antônio muito bem no primeiro tempo. Funcionou muito bem essa dupla, o Alisson como um primeiro volante, Marcos Antônio saindo mais para o jogo. Então foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Fez 2-0, conseguiu arrumar alternativas para furar a defesa do adversário e quase sempre jogando pelo lado esquerdo. Menino Lucas Ferreira, que jogou na direita,
Também, foi uma escolha do Zubeldia. O dia dos Ferreiras foi hoje. Bem, o Lucas Ferreira aproveitou bem a chance, mas no segundo tempo o São Paulo parecia com o jogo garantido, não foi na mesma intensidade. Isso é até natural, porque realmente 2-0 é uma boa vantagem, você não vai jogar com o pé no acelerador os 90 minutos, ninguém faz isso. Mas aí tem a questão que vai sobrar para o Zubeldia, né? Ele tira o Ferreirinha, não sei se teve algum problema físico, com certeza isso será questionado na entrevista. Tira o Ferreirinha, coloca o Wendel. O Wendel entra mais avançado ali pela esquerda, o Enzo como lateral. Na primeira jogada, o São Paulo toma o gol naquele setor. Na primeira jogada, toma o gol ali. E realmente, se o Ferreirinha não teve nenhum problema físico, é difícil explicar a alteração feita. E aí podiam dizer, se ele tem algum problema, poderia colocar outro jogador na função. Ele não tinha um outro ponta no banco, ele poderia colocar talvez o André Silva aberto ali, que não é exatamente a dele. Mas se não tem nenhum problema físico para o Ferreirinha, é muito difícil de entender o que o Zubeldia quis fazer ali. O Ferreirinha era o escape, o Aliança tentava atacar porque estava perdendo, ele era o escape, era o cara de velocidade, do contra-ataque. E ele tira o Ferreirinha, ele perde esse escape pela esquerda. Mas aquele primeiro gol sair por ali não dá para colocar na conta do Zubeldia 1 minuto depois da alteração tomar o gol por ali. Aí ele deu muito azar, porque vai cair tudo na conta dele. E depois desse primeiro gol, São Paulo se apavora, né? Aí também entra o que o Piperno falou. O Zubeldia tem culpa, a alteração foi ruim? Foi bem ruim a alteração. Mas o time como um todo se apavorou, se encolheu. Que aí ele, como treinador, tem participação nisso, poderia ter tentado alguma coisa, alguma outra mudança. E os jogadores também, né? Os jogadores não conseguiram assumir. Tomamos o gol, mas o jogo é nosso, vamos controlar o jogo, vamos tentar ficar com a bola, vamos tentar pressionar. São Paulo se encolheu. São Paulo ficou tomando pressão por alguns minutos até tomar o segundo gol, que sai de novo por aquele setor esquerdo que o Zubeldia mexeu. Então, acho que foi legal o que o Piperno falou, porque acho que tem mérito do Zubeldia na atuação no primeiro tempo e ele tem culpa, sim, no empate que tomou. A alteração que ele fez foi muito ruim, ele mexeu muito mal no time, mas também os jogadores têm a sua participação. Os jogadores se encolheram, não chamaram para eles também.